Bom dia, graça e paz. Manhã de sexta-feira, juntas nessa semana, aprendendo um pouquinho sobre a importância, do Espírito Santo que habita em mim, em você, a importância de estar atenta à voz dele, ter comunhão com o Senhor através dele, intimidade, para entender os comandos, que o Senhor nos dá. E hoje, o último dia do nosso devocional, quero ler com você aqui o livro de Atos, do capítulo 28, o verso, nós vamos ler aqui do 14 até, só um minutinho aqui que eu me perdi, desculpem. Mas eu quero ler do 14 ao 21, que diz assim: Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça de Ápio e a Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam soltar-me, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, diante da objeção dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso, e com estas algemas eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse algo mal contra você. E aqui, chegando aos redores de Roma, Paulo, ele, se depara com essas pessoas e ele se sente encorajado com a recepção honrosa que eles, dão a ele recebeu daquelas pessoas locais. E aí ele desfruta dessa liberdade, mesmo aqui, nós lemos depois que ele estava numa prisão domiciliar, porque ele estava morando por conta própria, mas com um soldado ali vigiando ele. E mesmo assim, ele convoca uma reunião, com os líderes judeus que estavam ansiosos para ouvi-lo. E Paulo aproveita a oportunidade para compartilhar o evangelho com eles e convencê-los sobre Jesus, usando sempre as escrituras. E alguns ali, eles foram convencidos, Outros não, eles se recusaram a crer no evangelho. E Paulo, ele declara de maneira enfática que, apesar da resistência dos judeus, o evangelho ele avançaria e seria recebido entre os gentios até os confins da terra. E Paulo não perde tempo. Todas as oportunidades que ele teve, ele pregou o evangelho. Preso, solto, cativo, com medo, sem medo. E o importante também aqui ressaltar é que Paulo, ele recebia as estratégias, Eu creio que o Espírito Santo dava as estratégias para Paulo, assim como nós lemos na quarta-feira sobre Filipe, uma estratégia específica que o anjo aparece e dá para ele, e depois o Espírito Santo toma e usa a vida dele ali para pregar para aquele eunuco. Assim também era com Paulo. E assim é comigo e com você, Nós recebemos estratégias, o Senhor nos dá as estratégias, e o que eu quero te dizer é que você não fique com medo. Você ouça essa voz e somente obedeça, Como eu já falei aqui essa semana, que você
use de todas as oportunidades que o Senhor tem te dado. Não perca mais tempo, né? Eu creio que a volta de Jesus está muito próxima, então o Evangelho precisa avançar, como nós lemos aqui, né? Para os confins da terra e aonde nós estamos, não há mais tempo a perder. Use mesmo de todas as oportunidades, da onde você estiver, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, na sua família. Não tenha medo, né, do que vão pensar, o que vão dizer. Creia que é o Senhor quem vai convencer, o Senhor quem vai... Talvez você fale e a pessoa no primeiro momento não expresse nenhuma reação, mas creia que a palavra de Deus, ela diz que a palavra não volta vazia, então ela vai cumprir o propósito para qual o Senhor a enviar. Então creia nessa verdade, creia que ao abrir a sua boca, coisas talvez que você mesmo não veja ali a primeiro momento, mas elas irão acontecer, os movimentos no mundo espiritual irão acontecer. Só se disponha, só deixe o Espírito Santo te usar. Amém? Que você seja encorajada nesta manhã, porque Deus tem um chamado para todos nós, mas um propósito do crente é pregar o Evangelho. Alguns vão pregar em Jerusalém, que é para essas pessoas que estão próximas da gente. E outras, como Paulo, vão pregar lá para os confins da terra, né? O Senhor, Ele não levanta missionários, pessoas dispostas a largar tudo, né? Família, emprego, para ir para uma outra nação, pregar o Evangelho. E Deus tem um chamado para cada um, mas a nossa missão é levar o Evangelho, é proclamar esse Evangelho. Então, que nada mais te paralise. Seja boca do Senhor. Aonde você estiver, onde Ele te colocar, aonde você entrar, que você esteja sensível à voz do Senhor. Às vezes o Senhor vai te dar um comando e, como Paulo aqui, né, que ele chega e já convoca uma reunião com os líderes. E às vezes, se a gente olhar para nós, né, muitas vezes a gente não quer falar do Senhor para a liderança, no sentido de pessoas que estão, né, numa escala talvez na questão financeira, né, melhor que a gente, ou que é o nosso chefe, alguém que tem um padrão diferente, enfim. Mas o Senhor também quer alcançar essas pessoas, né? Ele não morreu só por uma classe de cristãos. Então, não questione, só obedeça. Somente abra sua boca e deixe o Senhor falar. Amém? Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa semana incrível que nós aprendemos tanto sobre a Tua presença através do Espírito Santo, sobre o que ela, Senhor, é capaz de fazer em nós e através de nós. E também de que o Senhor conta, Senhor amado, com cada uma de nós para que o Teu Evangelho avance aonde o Senhor nos plantar. Pai, que todo medo seja dissipado, que toda vergonha, toda insegurança, Senhor, seja arrancada, caia por terra em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor conta conosco para que o Teu Evangelho avance. Não há mais tempo a perder. Senhor, assim como Paulo, que nós sejamos encorajadas a aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando e as pessoas precisam, Deus, serem alcançadas, porque o Senhor morreu por todos, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer perto do Senhor, Pai. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, no Teu reino, Senhor, e não mais nas coisas deste mundo, porque tudo isso aqui é tão passageiro, Senhor, tudo isso vai ficar. Mas as coisas do Teu reino, não, elas são eternas. Pai, que a gente tenha mesmo essa missão com afinco, que a gente se decida hoje, Senhor, trabalhar para o Teu reino em prioridade. Que cada uma aqui, Senhor, queira ser esse instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um final de semana incrível.